estragos e maleitas do ponto de vista material e físico muito menos ainda. Então é bom estarmos aqui hoje em paz, em segurança, em tranquilidade. Os nossos pensamentos e orações possam estar também com quem foi privado de familiares e também de bens materiais. E também temos muito a dar graças a Deus, não é? Imaginem que as crianças estavam todas na escola ao final do dia, a sair da escola ou ao início do dia, a ir para a escola. Quão terrível poderia ter sido. Também serve de aviso. Quando houver avisos vermelhos, não é mesmo para sair de casa, é mesmo para a escola. Vamos focar-nos agora na palavra de Deus. Às vezes nós criamos expectativas erradas sobre algo, como um objeto comprado porque nós vimos num site e depois acaba por ser uma grande decepção. Ou então em relação a um sítio ou uma experiência que vimos e que nos falaram, criamos uma expectativa enorme e depois é um enorme fiasco. Talvez em relação a algum tipo de comida ou menu, como por exemplo um bacalhau à Brás, e que depois constatamos que o bacalhau ali à nossa frente está em vias de extinção. Ou até quando um candidato ao emprego, devido ao seu patuá, porque sabe falar muito bem, deixa o patrão impressionadíssimo na entrevista de emprego e depois na prática é uma nulidade. Ou em relação a pessoas com que nos vamos cruzando e que depois temos noção com o passar do tempo da sua falsidade ou da sua capacidade manipuladora para se servirem de nós. E a causa disso é da expectativa que nós vamos criando, mas depois vem o banho de realidade, que nos deixa muitas vezes arrepiados. Vamos estar a considerar nas nossas Bíblias Marcos. Marcos, no capítulo 8. Marcos, no capítulo 8, a partir dos versículos 31 até Marcos, capítulo 9, versículo 39. Irei dividir a passagem em 3 pontos. Primeiro é o que Jesus veio fazer, em que há expectativas desconstruídas. Depois, quem Jesus é, expectativas redefinidas. E depois, por fim, seguindo e buscando Jesus. A melhor expectativa é estar na dependência de Jesus. Então vamos ler Marcos 8, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E dizia-lhe ainda: Em verdade vos afirmo que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E 6 dias depois,
Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós, à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem. E eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como que se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos expulsá-lo? E respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos só orar. Senhor, estamos gratos pela liberdade que Tu nos dás. Obrigado, Senhor, também pela saúde, a segurança e o conforto que Tu nos dás para podermos estar aqui. Pedimos que possas dirigir a Tua palavra, que possa ir de encontro aos nossos corações, que ela nos possa desafiar, transformar e restaurar, em nome de Cristo. Amém. Havia na altura de Jesus um império instalado por terras de Israel. Que império era este? O Império Romano. E eles não eram assim muito simpáticos. Eles queriam romanizar, instalar a Pax Romana. Como temos visto nas aulas de História, não é verdade? A romanização e a Pax Romana era uma estratégia que os romanos, por terem um império com vários povos, com várias línguas, com várias culturas distintas, usavam para manter esses povos conquistados em relativa paz. Era uma estratégia que servia como que de cola para preservar ali uma união entre todos.
algo que pudesse funcionar como causa comum, que fosse unificador entre todos. Mas ali a malta da Judeia e da Galileia não ia muito à bola com isso. Havia uma paz social podre, por conveniência, e de vez em quando até lá havia uma escaramuça. E vejam como 2000 anos depois a coisa não mudou assim tanto. Então o povo de Israel aguardava com grande expectativa o Messias prometido e profetizado que lhes desse a vitória final sobre os invasores e, por fim, uma pátria onde pudessem viver em paz e descanso, virados para o mar a ver o pôr do sol. Esta era a expectativa em relação a Jesus como o Messias. Pedro reconheceu nos versículos imediatamente antes. Pedro lhe disse-lhe: tu és o Cristo. E Cristo vem do grego Christos e do hebraico Messias. Portanto, Cristo é igual a Messias. E significa ungido ou consagrado. É um título dado a Jesus indicando que Ele é o Salvador esperado, profetizado para libertar o povo. Mas aqui vem a pergunta: mas libertar o povo de quê? E aqui é que as expectativas deixam de estar enquadradas. Sim, ele era verdadeiramente o Messias, mas a sua forma de libertação, neste momento, nesta altura, ali naquele lugar, não ia de encontro àquilo que era esperado. Na verdade, as suas expectativas não estão alinhadas com a realidade e o plano de Deus para aquele momento. Todos nós criamos expectativas erradas, seja sobre pessoas, sobre experiências, sobre objetos, sobre fé e até sobre Jesus. Os discípulos esperavam um Messias glorioso, mas era um Messias sem a cruz. Estavam à espera de um Messias já assentado no trono. Não estavam à espera de um Messias na cruz. Jesus vai desconstruir essas expectativas para ensinar quem Ele é, o que veio fazer e como devemos segui-lo. Na verdade, Cristo já venceu. Mas até chegar à glória, seria preciso passar pelo caminho da cruz. E esse é, de resto, o caminho que leva à glória e à vida eterna. Então era necessário que quê? Que o Filho do Homem sofresse, que fosse rejeitado, que fosse morto, mas sabemos que no fim ele ressuscitasse. Não que Cristo merecesse esse caminho, mas porque todos nós o merecíamos, ele tomou sobre si o juízo, para que, como diz Isaías, pelas suas pisaduras fôssemos sarados. E desse modo, era preciso fazer o caminho que leva à experiência da morte para que ela pudesse ser vencida. E sendo vencida, a vitória sobre ela fosse estendida a todo aquele que nele crê como o Cristo, o Messias, que veio sofrer, ser rejeitado, morrer e depois triunfante ressurgir. E que sabem e que um dia voltará e sentado aí sim no seu trono, julgar e reinar para todo o sempre. Então sim, era necessário o caminho da cruz primeiro. E sim, também vemos isso, que o coração do homem, por influência de Satanás, não percebe ou não está disposto a aceitar esse caminho, essa opção. E daqui resulta o desafio de Jesus. A absoluta necessidade de autonegação se quisermos ser salvos e tornar-nos discípulos de Cristo. O que é que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Então, a salvação é um dom concedido exclusivamente pela graça de Deus, independentemente dos méritos ou dos esforços humanos. Como ensina Efésios 2, 8 a 9, a salvação é recebida mediante a fé, não sendo resultado das minhas obras pessoais. No entanto, a autenticidade dessa fé
com que se vive essa fé manifesta-se no compromisso de seguir Cristo e enfrentar as dificuldades inerentes a essa decisão, a esse discipulado. O ensino de Jesus é claro. Obediência implica disposição para carregar a cruz. E que cruz é esta? A cruz pode ser manifesta com exemplos bastante práticos. Por exemplo, renúncia de desejos pessoais. Um profissional pode recusar práticas desonestas no seu trabalho, mesmo que isso implique perder oportunidades de promoção, demonstrando fidelidade aos princípios cristãos. Outro, combate diário às tentações. Um estudante pode optar por não copiar no exame, apesar da pressão de colegas ou da pressão de ter médias altas, escolhendo antes agir com integridade. Há também a separação dos valores mundanos. Alguém pode decidir não participar em ambientes ou atividades que promovam valores contrários à fé cristã, ao Evangelho, mesmo que isso signifique afastar-se de certos círculos sociais. Há aqueles grupos no WhatsApp que nos adicionam e que só servem para partilhar porcaria. Então o melhor mesmo é abandonar. Sacrifício pela fé. Em contextos de perseguição religiosa, há quem arrisque a própria segurança ou carreira para não negar a sua fé em Cristo. Carregar a sua cruz. Não uma cruz de madeira, como fazem lá nas Filipinas no tempo da Páscoa. Não. Isto é a cruz. Não devemos temer as dificuldades ao servir a Cristo. Certamente Ele nos dá as forças necessárias para suportar essa cruz. As dificuldades certamente são passageiras, na perspectiva de que a glória, essa aí, é eterna. Sigamos firmes, sem recuar diante de rejeições. Avaliemos regularmente a nossa vivência cristã, que implica sacrifício, compromisso. Uma fé autêntica manifesta-se na disposição para enfrentar desafios e renúncias por amor a Cristo. Afinal, se o nosso cristianismo não nos exige nada, é sinal de que ainda não compreendemos plenamente, se calhar, o seu valor ou o seu significado. Também devemos aprender nestes versículos o incalculável valor da alma humana. O que é que Jesus questionou? O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E estas palavras, esta pergunta, têm como objetivo estabelecer, levar os discípulos e quem está a ouvir, todos nós que estamos a ouvir, a pensarmos e a estabelecermos prioridades e autonegação. Então, é um alerta contra a busca desenfreada e muitas vezes pouco equilibrada por sucesso, ou por riqueza, ou por reconhecimento, ou por materialismo, ou qualquer outra coisa que se coloque acima de Deus. Ídolos modernos, na linguagem de Tim Keller. Ganhar o mundo inteiro representa a tentativa de encontrar identidade, segurança e valor em bens materiais, realizações ou aprovação social. Contudo, ao colocarmos isso no centro da nossa vida, a pessoa perde aquilo que é o mais importante, a sua alma. Ou seja, o relacionamento com Deus e o propósito eterno que Ele tem para o ser humano. Nada neste mundo pode satisfazer plenamente ou substituir a perda de passar uma eternidade longe de Cristo. Trocar a comunhão com Deus por ganhos temporários é tolice. É tolice. O verdadeiro significado e realização só poderão ser encontrados em Cristo. Aquele que corresponde plenamente
às nossas expectativas. E tudo o que é colocado acima de Deus torna-se um ídolo que, no fim, não pode salvar, nem pode dar sentido à vida, pelo menos numa perspectiva média ou de longo prazo. Talvez até dê algum no curto, mas rapidamente se esvai. No imediato, lá está, talvez. Mas na perspectiva da eternidade, de modo algum. Jesus faz isso, um convite à reflexão sobre as prioridades e sobre onde está o verdadeiro tesouro. Não é nas conquistas terrenas, mas na nossa relação com Deus e na perspectiva da vida eterna. Então, avaliemos regularmente como tem sido a nossa vivência cristã. Refletir se a nossa fé implica sacrifício, compromisso genuíno, demonstrando disposição para enfrentar desafios e renúncias por amor a Cristo. No fundo, é levarmos a cruz. Manter presente o ensinamento de Jesus sobre a importância da alma em relação a qualquer outro ganho material. Coragem para confessarmos a nossa fé, não nos envergonhando dele. Perseverança nas dificuldades. Dependermos dele, reconhecer diariamente a necessidade da graça e da presença de Cristo na nossa vida. Dedicação também a aprendermos mais dele. Afinal, a expectativa do Messias não deve ser assentado no trono físico de madeira, pedra ou ouro, mas sentado no trono do nosso coração, a transformar e a governar a nossa vida. E para isso precisamos de carregar a cruz, de lutar contra aquilo que nos afasta de Deus, dos ídolos que nós vamos criando. Então, para isso, era necessário que o Filho do Homem, o Cristo, fosse primeiro à cruz. Segundo ponto, quem é Jesus? Aqui as expectativas começam a ser redefinidas. Vocês sabem o que é um teaser ou um trailer? Sabem? Os mais novos sabem, não é? Geralmente são vídeos promocionais curtos antes da estreia de um filme ou então a publicitar um filme, com cerca de 30 a 90 segundos, que mostram trechos rápidos ou conceitos do filme sem revelar a história completa, não é? Só assim uns pozinhos, para criar uma expectativa, para decidir, vale a pena ver ou não vale a pena. Ok. Depois de Jesus falar da sua missão e propósito, reorientando as expectativas dos seus discípulos, falando da sua própria paixão, morte, necessidade de os homens se negarem a si mesmos, agora ele passa a falar sobre o seu reino e glória futuros, afirmando qual a sua identidade e que efetivamente há de chegar o momento da manifestação da sua glória. Podemos pensar sobre o que é que esta transfiguração tem a ver com a cruz. Pois bem, este episódio só vem precisamente legitimar a necessidade da cruz. Podemos ver um trailer que revela um ligeiro aroma da antecipação do reino. Há uma confirmação visível da identidade divina de Cristo. É o próprio Deus que aponta para Jesus e afirma que Ele é o seu Filho amado. Ora, isto é um pouco estranho, não é? Como é que um pai manda o seu filho amado em direção a uma cruz? Porque a glória não é um atalho que se vai construindo. É antes uma garantia. O caminho da cruz vai precisamente terminar em ressurreição, que leva a esta glória. Então, este trailer que está aqui a acontecer, aqui no Monte da Transfiguração, é um encorajamento aos discípulos antes do escândalo da cruz. Como quer dizer, não vai tudo terminar ali. E é também um encorajamento para nós e que nos desafia a querer fazer parte. Tipo, a dizer, um dia
eu também quero estar com o meu Senhor. Assim como com Elias e Moisés e muitos outros que nós já não vemos há muito tempo. E eles ficam tão entusiasmados com esta revelação que o próprio Pedro quer construir tendas para ficar ali, a assistir, não é? Só faltam mesmo as pipocas. E aqui a glória é momentânea e é fixe, mas a cruz ainda é necessária. A glória de Cristo só pode ser compreendida plenamente à luz da cruz. O Evangelho nunca prometeu uma vida sem dor. Nunca. Mas sim uma esperança que atravessa o sofrimento, pois a verdadeira transformação ocorre quando compreendemos que a cruz precede sempre a coroa. Então não busquemos experiências espirituais pelo êxtase ou o conforto ou a emoção. A verdadeira espiritualidade envolve seguir Jesus no caminho da autonegação e do serviço. Mesmo quando isso implica sofrimento ou renúncia ao que desejamos ou àquilo que nós gostaríamos. Em momentos de dificuldade, lembremos-nos de que a glória futura é garantida por Cristo, mas que o caminho até lá passa por esta cruz. Na Transfiguração, a voz do Pai diz: "Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi." Então, o discipulado cristão é, acima de tudo, ouvir e obedecer a Jesus, colocando-o no centro da vida, acima das tradições que tendemos a construir, de opiniões ou de experiências pessoais. Então avaliemos constantemente onde está fundamentada a nossa vida. Se na palavra de Cristo ou entre as vozes que nos inundam, da cultura, da tradição, da opinião própria ou das expressões de grupo. Existe também aqui a tentação de fazermos campismo. Eu sei que há malta aqui que foi acampar para Pedrógão e que foi muito interessante, foi muito bom e divertido, mas não permaneceram lá. Dormir em tendas, jogos, água de barragem quente, o Vítor a pescar. Era bom, não era? Pois foi, pois foi. E Pedro quer construir tendas e permanecer nesta experiência gloriosa. Mas Jesus conduz os discípulos de volta à realidade do mundo e da missão. Pedro queria muito congelar aquele momento. Isso revela que realmente as experiências espirituais são boas, sim, são fixes, mas mais importante do que isso é o tipo de transformação que elas produzem na nossa vida. O que adianta vir à igreja religiosamente todos os domingos, gostar do que se ouve, do que se canta, dos abraços dos irmãos, do bom café servido pelo Luís ou pelo Vítor ou qualquer outro irmão, se depois a minha vida vai permanecer exatamente igual, sem uma transformação? Pois é preferível uma experiência espiritual do que uma cruz de obediência perseverante. É tentador, não é? É tentador. Temos muitas razões para agradecer a Deus por esta visão que aconteceu ali. Com frequência sentimos-nos tentados a desistir do serviço de Cristo, diante da cruz e das aflições que esse serviço envolve. E às vezes tão pouco compensador à primeira vista. Vemos poucos connosco, deixamos de ver quem nos habituámos a ver, talvez durante muito tempo. Vemos que os nossos nomes podem ser rejeitados e, apesar disso, não nos vamos vitimizar nem lamentar. Não vale a pena. Mas, olhando para a transfiguração, os pensamentos duvidosos ficam mais diluídos e as expectativas mais vivas e sustentadas. A visão no monte serve-nos de uma graciosa garantia
de que há reservadas coisas gloriosas para o povo de Deus. E o Salvador crucificado é, afinal, o Filho de quem Deus se agrada e que voltará outra vez. Aí sim, com poder e grande glória, e todos os seus santos virão com ele. Então, o último ponto, seguindo e buscando a Jesus, sendo que a melhor expectativa é estar na sua dependência. Vocês lembram-se de algum fim de semana inesquecível ou umas férias que vos tenha marcado? Que tenham vivenciado e que se muitos anos depois, nunca mais nos esquecemos daquelas férias. Em que pudemos descansar, relaxar, carregar baterias, nem que fosse só até aos 5%. Ou melhor ainda, para a malta mais nova e que se vai casar. Sabem, antigamente não havia assim lua de mel, não é? Para fora, nem de Coimbra, quanto mais. Até que depois, na minha altura, já se ia para as Caraíbas e imaginem, com tudo incluído. Pois é, tudo incluído. Parece que no século passado já tinha começado a moda do tudo incluído. E uma semana inteira sem preocupações, comida feita, cama feita, sem responsabilidades ou tarefas a cumprir. Enfim, um sonho, não é? Mas olha, como tudo o que é bom na vida, aqui, tudo o que é bom também se acabou, não é? Chega ao fim, seja das férias, seja do fim de semana, seja da bolha cor-de-rosa. E vem aquele momento dramático. Não acredito. É já amanhã que se volta ao trabalho. E pronto. Desce-se literalmente das nuvens. No meu caso, aterra-se de cabeça na realidade. Pessoas que precisam de ajuda para comer, para tomar banho, para se levantar. Não porque sejam preguiçosas, mas pela fragilidade do seu corpo ou pelo peso da idade. E ouve-se o lamento que precisa de sair e também a dor que já não se consegue aguentar. E olhem, é a vida como ela é. Não é a vida de pulseirinha de resort. Não é. Mas é aquela que nos espera logo depois de fazermos o check-out. É a vida como ela é e a não a que se teve por um breve momento. Jesus desce do monte da transfiguração e encontra os discípulos incapazes de libertar um jovem possuído por um espírito maligno. O pai do rapaz expressa uma fé misturada com dúvida. Eu creio, ajuda a minha falta de fé. Jesus intervém, repreende o espírito e ensina que certa casta de demónios só pode ser expulsa mediante a oração. O contraste entre estes versículos e os anteriores é surpreendente. Passamos do monte da transfiguração, da glória, para uma melancólica história da obra de influência satânica. Descemos da visão da glória para um conflito em torno de uma possessão demoníaca. Passamos da bendita companhia de Moisés e de Elias para a rude discussão dos escribas incrédulos. Deixamos de lado o antegozo da glória e da voz solene de Deus Pai, que testificou sobre Deus Filho, e, uma vez mais, retomamos a uma cena de dor, de fraqueza e de miséria. Um menino que sofria agonia no seu corpo. Um pai tremendamente aflito, desesperado, e um pequeno grupo de discípulos fracos, desorientados pelo poder de Satanás, incapazes de prestar qualquer tipo de alívio. Que grande contraste! O contraste entre a glória e a fraqueza humana. Tal como Moisés, ao descer do Sinai, Jesus desce do monte da transfiguração para encontrar incredulidade, para encontrar impotência entre os seus seguidores. Isto ilustra que nós, após experiências espirituais elevadas, somos frequentemente confrontados com a realidade da nossa fraqueza
e da necessidade de dependência contínua de Deus. Que possamos reconhecer diariamente a nossa dependência da graça de Cristo para vencermos as nossas lutas espirituais. Vemos também a condição do ser humano sem Cristo. A condição daquele jovem possuído é, de certa maneira, uma imagem do pecado. O pecado que escraviza e que destrói. E que só Cristo, porque passou pela cruz, nos pode libertar. Reconheçamos a gravidade do pecado e a necessidade de libertação total em Cristo. Não ignoremos o poder destrutivo do pecado na minha vida pessoal, familiar ou na nossa comunidade. O pai deste jovem, desesperado, reconhece a sua incredulidade e a sua impotência. E ele pede ajuda a quem? A Jesus. A essência da fé não é ser perfeita. Não é ser perfeita. Mas que confia e que admite as suas fraquezas e que recorre humildemente a Cristo. Podemos ver também o fracasso dos discípulos e a necessidade da oração. Os discípulos fracassaram porque confiaram em si mesmos e negligenciaram a oração. Jesus ensina que certas vitórias espirituais, e se calhar todas mesmo, só são alcançadas por esse meio. Isso revela o quê? Que a força do cristão não está em si mesmo, apenas em Cristo. Assim como os discípulos falharam por confiarem, se calhar, nas suas próprias capacidades, porque eles no passado já o tinham feito, também nós precisamos de reconhecer diariamente que sem Cristo nada podemos fazer. E a oração é o reconhecimento prático disso, dessa dependência. Priorizemos a oração como uma demonstração da nossa dependência de Deus e como um meio indispensável à nossa caminhada cristã. Por fim, vemos o poder e a compaixão de Cristo. Jesus demonstra a autoridade absoluta sobre o mal e aquela compaixão por aquele aflito. Portanto, Cristo é sempre suficiente e o bastante para socorrer os que o buscam em fé. Não é preciso mais nada. Que possamos confiar plenamente no poder e na compaixão de Cristo, sabendo que, se for a sua vontade, é capaz de transformar qualquer situação, por mais desesperadora que possa parecer. Então, o povo e os discípulos esperavam um Messias glorioso, político e vencedor. Mas Jesus desconstruiu essa expectativa. Apresenta-se antes como um Messias que sofre, que é rejeitado, que morre, mas que ressuscitará passado 3 dias. E a cruz desconstrói as expectativas humanas, mas cumpre perfeitamente o plano de Deus. E Jesus ensina que segui-lo implica autonegação, carregarmos a cruz, perdendo a vida para a ganhar. Na transfiguração, os discípulos esperavam glória sem custo, mas mostra que a glória é sem dúvida real e garantida. É garantida, mas não é um atalho. A glória vem depois da cruz. E que as experiências espirituais até podem ser encorajadoras, mas não substituem uma vida de obediência. Os discípulos pensavam ter força suficiente, mas falham. E o pai do rapaz revela uma fé imperfeita, mas que é humilde, dependente e que confia no Senhor. Sem Cristo nada podemos fazer, pois com Ele há esperança. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, que é todo-poderoso, confessamos que muitas vezes criamos expectativas erradas sobre o Teu Evangelho e também sobre o que Tu queres de nós. É fácil querermos glória sem passar pela cruz,
lidando com as nossas expectativas desajustadas e projetos pessoais. Ensina-nos